noite, igreja. Mais uma vez, aos irmãos. Que bom que participamos, então, agora há pouco do culto de ceia e a nossa adoração sempre. Fomos chamados para sermos adoradores em espírito e em verdade. Onde quer que o crente esteja, ali tem alguém adorando. Deve ser esse motivo, deve ser esta realidade. Então vamos orar mais uma vez, agradecidos pelo que agora há pouco passou, expectativa de andarmos na presença do nosso santo, bendito e cheio de graça e misericórdia que é o nosso bom Deus. Então vamos orar neste momento, depois tendo dois louvores. Santo Deus, obrigado, Deus, pela graça, pela misericórdia. O amor do Senhor é ilimitado. Nós sabemos que nós não somos merecedores, mas a palavra registra que Deus é amor. E com amor eterno o Senhor tem demonstrado isso na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque participamos agora de pouco do culto de ceia. E como é bom demonstrarmos a confiança no Senhor. Como é bom sabermos que o Teu amor nos alcançou. Como é bom saber que nosso destino foi mudado pela cruz do Calvário. E nós aqui prestamos culto, adoração, serviço, até que o Senhor venha. E a nossa bendita esperança é o que nós queremos, o retorno do Senhor Jesus, do qual buscando a Tua igreja, e assim estaremos contigo para sempre. Mas aqui estamos, ó Deus, neste momento, para adorar-te, para demonstrar, ó Deus, a nossa gratidão. Como nós somos felizes porque nós temos a pessoa de Cristo. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. O número 66 do cantor cristão. Rei dos Reis. Número 66. Rei dos Reis. Jesus, o bom
Senhor, queridos. Vai ser a breve leitura, 1 Coríntios capítulo 6. Apenas o versículo 20. Vai ser projetado aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E a igreja vai ler em uníssono. Tá bom? Vamos acompanhar ali direto? Vamos ler juntos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, lindo texto no qual temos o tema de hoje envolvido com este versículo. Está chegando a Cyprus, então vai ser divulgado aí o link certinho, no qual a União Feminina está participando, mas quando eu posso também participo. E das vezes que puder ter lá em São Paulo, acho que eu fui em quase todas, assim como alguns irmãos também acompanham. Estou orando pelo essa obra tão importante, a oferta que tem sido arrecadada para o país ali, o projeto da Bolívia. Vai ser sábado às 10 horas da manhã. Sábado às 10 horas. Aqueles que puderem, acompanhem. Eu não sei se vai ficar gravado também. Se você que porventura perder, vai poder ver depois. Mas, por essa programação e outras tantas que tem acontecido aí nas nossa denominação. Mas essa que envolve bastante a nossa igreja é motivo de acompanhar. Eu desejo que a oferta, o esforço, seja bem empreendido na obra de Deus, aí no evangelismo, em tantas áreas que são tão importantes. Fica aqui os pedidos pelos missionários, de forma geral, a nós. Pedimos pela tia Juraci, então os irmãos têm acompanhado, que deu o AVC, mais de um, né? E também meu tio, lá de Campinas, Delírio, que pegou a Covid, ficou internado, ia entubar, não foi, mas aí requer sempre cuidados da parte do nosso grande Deus, ele tem cuidado, mas a família bem apreensiva. Então, esses são alguns pedidos e outros que a gente compartilha das igrejas que chegam até nós. Qualquer outro pedido que esteja divulgando, para que nós estejamos em oração também. Então, nós vamos ter uma oração nesse momento. Nós vamos suplicar nosso com Deus, é uma Alice. Ore pelos missionários e pelos que estão ainda enfermos. Diversos chegam até nós e sabemos que, em primeira mão de Deus, abençoa. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, na sua presença, nós somos gratos mais uma vez a Deus pela tua misericórdia. O Senhor trouxe nós com teus cuidados, debaixo da tua proteção, a cada um que chegou aqui, ó Deus. Agora, Deus, vem colocar todos os pedidos nas suas mãos, Senhor Deus, tua irmã em nós. O Senhor conhece a vida da tua serva, esteja abençoando, dando sabedoria para o pastor Roberto, fortalecendo ele, que ele possa, Deus, estar sempre com esperança no Senhor. Também coloco os demais, ó Deus, que essa semana foi uma semana bem, assim, triste para a gente, Pai. Quantos entes queridos nossos que estão ali naquele hospital no leito de dor. Nesse momento, ó Deus, por causa do crítico que está do Alexandre. Senhor Deus, me dói muito. A gente está numa tristeza muito grande, Senhor, porque nunca esperava num momento assim tão rápido, ó Deus, que fosse ir para lá naquele hospital, Pai. Onde passamos olhando quase todo momento, pedindo para ele, porque o médico disse que tinha piorado a situação dele, talvez ia para a intubação. Mas graças ao Senhor, com a tua misericórdia, agora antes de eu sair, o Senhor pôs o médico, ó Deus, anunciar à família que deu a melhor. Senhor, que assim seja, ó Deus, que o Senhor esteja com a tua potentes mãos sobre aquela vida. O Senhor sabe o quanto que ele carece, ó Deus, do Senhor, da tua misericórdia. Não só ele, ó Deus, mas quantos que estão, ó Senhor Deus, no mesmo estado que ele. Pai amado, nós dependemos da tua graça, da tua misericórdia. Nós estamos vivendo uma tragédia, Senhor Deus, neste mundo, que estamos todo mundo assustado, mas sabemos que nós temos uma confiança no Senhor. Porque o Senhor pode, ó Deus, libertar e curar e fazer algo na vida deles. Ó Deus, nós esperamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor, ó Deus,
que não desampara seu povo, ó Deus, e jamais o Senhor vai desamparar essas pessoas. Dá oportunidade para aqueles que não te conhecem, que possa voltar, ó Deus, ter uma vida normal e vir aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador da vida deles, e também essa família, Senhor Deus, também nesse momento de angústia, de tristeza, pode chegar até o Senhor. E aqueles que já te conhecem, ó Pai, possam vir testemunhar o que o Senhor fez na vida de cada um. Nós dependemos do Senhor, ó Deus, neste momento. Te pedimos por todos esses pedidos, ó Deus, que eu não me lembro, mas o Senhor sabe a cada um, a cada necessidade. Entregamos nas suas mãos, esperamos do Senhor, ó Deus. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Cantai ao Senhor. E após esse cântico, a mensagem falando no nosso coração. Cantai ao Senhor. Os irmãos possam ficar de pé. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Os irmãos possam se sentar. Um cântico totalmente baseado aí nos Salmos. Nós vamos para a palavra nesse momento. O versículo é o de Coríntios que foi lido. Capítulo 6, versículo 19.
Tivemos de maneira particular, faz agora então o culto de ceia. E temos o título para hoje à noite: O preço foi pago. O preço foi pago. Então já está pago. Não vai ser pago, não falta parcela alguma. Uma dívida que foi contraída por mim, por você, por toda a raça humana. Uma dívida eterna, uma dívida ilimitada. Essa dívida, ela já foi paga, totalmente paga. E aí você pode aproveitar deste pagamento. Você pode receber esse crédito em sua conta. Então, o preço já foi pago. O preço foi pago tanto na questão de salvação, também foi pago na questão de que os nossos valores, a nossa vida, agora deve buscar a glorificar somente a Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. E conforme o contexto de 1 Coríntios capítulo 6, e eu leio mais uma vez o versículo 19. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo que é de propriedade de Deus, ele tem zelo. Tudo que pertence ao Senhor deve estar no caminho de santificação. Esse texto fala sobre esse tema. Agora, por que um preço foi pago? Na verdade, quase tudo que existe vem a existir quando se é produzido pelos homens para comércio. Tudo se coloca um preço. De uma simples agulha a um iate e a quem compra uma ilha. Territórios imensos. Então tudo tem um valor, de certa forma. E às vezes nós falamos, só não tem valor ou só não tem como pagar a vida. Mas até a vida, a minha vida e a sua vida foi paga, teve um valor. E o valor nós sabemos que é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Muito bem, então o nosso tema aqui fala sobre esse assunto tão precioso. Algo planejado pelo nosso bom Deus desde a eternidade. Deus assim planejou e o colocou de forma efetiva na história humana. Deus já sabia da queda da raça humana. Deus não foi pego de surpresa. Deus não ficou assim espantado. O homem, de certa forma, não surpreendeu a Deus. Mas interessante que mesmo Deus sabendo que a humanidade ia cair em pecado, Ele decidiu amar esse pecador, deu livre escolha e depois providenciou a redenção, a regeneração na pessoa do seu Filho. Então, nosso tema é falando sobre isso. É interessante saber que a nossa salvação, da parte divina, já está tudo certo. Foi realizada e foi paga plenamente ali na cruz do Calvário. E o culto que tivemos agora de pouco, ceia, falou mais nesse tema. Foi pago e foi uma maneira de um preço muito importante. Não foi qualquer coisa que pagou-se o preço da nossa salvação. Agora, por que foi pago? Porque teve que ser feito esse resgate. Porque Deus nos tomou para si novamente. Ele que já tinha direito de nossa vida por ser o nosso Criador. Depois Ele pagou, ou seja, uma segunda vez, Deus fez uma grande obra. E aí é a obra da salvação. Quando nós falamos que o preço foi pago, e foi pago por Cristo, de outra forma nós estamos dizendo que o ser humano em si, ele não paga, não tem como ele suprir a sua salvação. Não tem como ele colocar créditos ou juntar benefícios a tal ponto de agradar a Deus de tal maneira que Deus olha e fala, agora sim atingiu um patamar, atingiu uma situação no qual eu tenho que permitir que você venha habitar no lar celestial. Isso não acontece. A solução do problema não vem da parte humana, mas unicamente da parte divina, da parte de Deus. Então nós não nos cansamos de falar que uma das grandes diferenças do cristianismo
busca de Deus ao homem. As demais religiões, talvez, é o homem buscando, de alguma certa forma, atingir ao Criador, ao ser superior. O cristianismo é o inverso. É Deus que esteve aqui, nos buscando mediante Jesus Cristo. Então o ser humano está bem inferior do propósito original. A Bíblia diz que o ser humano foi criado em retidão, foi criado em justiça. E lembra que Deus, quando criou, ele foi avaliando e foi falando que foi muito bom? Deus criou o homem da melhor maneira. Mas o homem não se encontra mais nesse estado. A raça humana não está no seu estado original. Assim como talvez você pode comparar, você compra um objeto, compra algo que de início está novinho. Até o cheiro é diferente. Aqueles talvez tiveram o privilégio de comprar um carro chamado zero, né? Novo. Tudo na garantia. Né? Os bancos ainda talvez encapados com aquele plástico. E você é o primeiro dono, tendo esse privilégio. Mas alguma coisa vai acontecer através do tempo, que esse seu carro, mesmo você se esforçando o bastante, mesmo fazendo as manutenções um dia, algumas coisas vai deteriorando nesse carro. E o ser humano, aconteceu algo que o deixou fora desse plano original. E teve alguém que veio consertar. Deus mandou Jesus Cristo. E Jesus sozinho, unicamente, ele garante essa salvação, essa volta ao Criador. E quando falamos de salvação, o benefício é nosso. Mas primeiramente toda a honra e toda a glória é para o nosso bom Deus. E quando se toca nesse assunto sobre salvação, nós sabemos que é mais uma vez Deus fazendo obra e Ele mesmo sendo glorificado. Deus formando uma linda família. Então toda a glória e toda a honra para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo quando se fala de salvação. Nós não temos crédito, mérito nenhum. Apenas dedicamos a nossa vida agora inteiramente para o agrado do nosso bom Deus. Pois nós não pagamos. Não tem como nós recompensarmos a Deus integralmente por um amor tão grande, tão ilimitado. Então Cristo nos salva, agora nós somos estimulados, convencidos pelo amor de Deus a servir. E essa vinda desse Salvador, desse que pagou o preço, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, já falando que ele viria. Toda a Bíblia, o tema então é Cristo. Então lá em Gênesis 3,15 já fala sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador. Isso vai se repetindo nas Escrituras. Algumas vezes de forma simbólica, como por exemplo a arca. Não foi o único meio de salvação naquele contexto, a partir de Gênesis capítulo 6. Não é? Quem que deu as medidas da arca? Quem escolheu um homem e colocou ele ali para estar fabricando, fazendo? Quem deu todas as condições, a saúde, o tempo? Quem chamou os animais que seriam preservados? Quem fechou a porta? Foi tudo Deus. A parte humana, quando se fala dessa salvação, é apenas proclamá-la. Nós sabemos que Noé ele proclamou essa salvação. Alguns acharam ele como, talvez, fora de senso, praticamente louco com aquela mensagem, falando de chuva, de dilúvio, algo que nunca tinha acontecido, falando de juízo. Mas foram salvos aqueles que adentraram a arca. E somente aqueles, e depois Deus, mais uma vez, começou com a humanidade. Então sabemos que a salvação, em vários exemplos que nós podemos ver, em vários tipos do Antigo Testamento, apontava para o que nós sabemos que é chamado como Messias, ou Cristo, ou o Salvador do mundo. E este veio e pagou totalmente. Lembremos disso. E quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus Cristo, coloca todos os detalhes necessários da concepção, do nascimento, a sua vida, a sua obra, fala da sua morte, fala da sua ressurreição. E tudo isso, falando que o preço ali foi pago, indiscutivelmente. Não tem como nós auxiliarmos a Deus. Mas essa dívida
que foi contraída por nós e foi pago pelo Filho de Deus, ela tem que ser creditada em nossa conta. Quando nós olhamos por fé, quando nós aceitamos a graça e a misericórdia de Deus, Deus atuando em nossa vida. Então, o que foi pago, foi pago. Mas quero saber da sua vida, se você já recebeu esse presente. Se você recebeu como se fosse essa dívida feita e agora ela foi anulada, ela foi cancelada. Porque você colocou fé, você colocou confiança, você abriu, rasgou o seu coração, confiando somente no suprimento de Deus, confiando no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele sendo o único e suficiente Salvador. Aqui nós podemos comparar com uma enfermidade que há no mundo e já tem a solução. E nos dias nós podemos comparar claramente. A Covid ainda não tem uma vacina 100%. Talvez nunca terá. Talvez nunca terá. Mas imagine que se tivéssemos, você iria querer, por benefício da sua vida própria e depois da sua família, você queria? Creio que nós queríamos. De toda e qualquer doença, se tivesse, então, uma solução única. Mas, nessa questão da solução única que é Cristo, nem todos querem. Alguns vão dar desculpas várias. Como várias parábolas que falam sobre a festa que haverá no céu. E a Bíblia coloca várias comparações. E você nota que muitas vezes fala que alguns não vão participar dessa festa, não querem. O homem preparou tudo, convidou, não é? No dia chama o seu servo e manda novamente. E alguns começam a dar desculpa. Eu comprei um campo e agora vou ver. Não é? Alguém compra alguma coisa sem ver, sem pesquisar, sem saber se aquilo é de benefício ou não? Mas tem muitas desculpas que se pode dar por não chegar até Cristo. E sabemos que a incredulidade do homem é o que separa ele de Deus, o seu pecado, rejeitando o Senhor Jesus Cristo. E Cristo, quando veio aqui, deu sinais abundantes que Ele é o Salvador do mundo. Seus milagres, os sinais que foram deixados, aquilo que Ele profetizou que aconteceria, mostrando claramente que não haveria outro Salvador, somente Ele, como único e suficiente Salvador. E sobre Ele a Bíblia diz que Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, 18. Ele tinha a capacidade, o poder de pagar essa dívida. Como alguém que assume uma dívida de outro, ele tem que ter a capacidade, ele tem que ter os créditos necessários. E a Bíblia coloca que Cristo, tendo todo o poder nos céus e na terra, veio nos resgatar, veio nos salvar. E Ele veio fazer isso com amor. Ele veio fazer isso com compaixão e com misericórdia. Então a dívida que foi contraída por desobediência desde o primeiro casal. Sabemos que o pecado adentrou o mundo e com o pecado gerou a morte física, espiritual e ainda a morte chamada morte eterna, no qual o ser humano não pode resolver. Pela bondade, somente Deus é bom. Pela perfeição, nós estamos longe disso. A Bíblia diz que nós erramos, nós pecamos por pensamento, por omissão, deixar de fazer o bem, deixar de fazer o certo, e aí no nosso coração, se não for a ação de Deus, se não for o Espírito Santo, se não for o que a Bíblia nos ensina, o ser humano, a raça humana, praticaria cada vez mais iniquidades. Mas pela misericórdia e graça, o Espírito de Deus é enviado àqueles que olham para Jesus. A Bíblia diz claramente a seriedade do pecado. O pecado, alguns ilustram que é errar o alvo, é não atingir a perfeição. Então o pecado é sério. O pecado é comparado no livro de Isaías como uma doença, uma chaga que está aberta. O pecado tem essa ilustração. Um machucado, uma gangrena, algo que vai piorando o seu estado. Vai apodrecendo literalmente o corpo. O pecado é ilustrado, por exemplo, como a lepra. Você vai lendo as escrituras,
O Novo Testamento explica sobre isso. Uma doença que podia atingir dos pés à cabeça, todo o corpo humano. E essa pessoa nesse estado ficava rejeitado, ficava separado, não tinha como ele ter a mesma convivência que os demais ali tinham. Então o pecado nos separa de Deus. E como resolver o problema do pecado? Procurar uma religião? Procurar uma igreja? Procurar algum ritual? Esforçar-se bastante? Não atingimos. É por isso que Cristo veio a este mundo, para resolver o problema do pecado. Se o ser humano pudesse resolver sem o auxílio de Deus, nós sabemos. Cristo teria continuado lá na glória eterna, não teria passado pelo sofrimento, morte de cruz que ele passou. A morte dele não foi apenas um exemplo. Não. Foi um preço, foi um sacrifício a ser pago realmente. Então nós só temos essa dívida paga quando nós sabemos, entendemos quem é Cristo em nossa vida. Quando Ele se torna o nosso Senhor e o nosso Salvador, conforme o livro de Romanos. Então a Bíblia revela sobre isso. Só podemos alcançar essa salvação pela fé. É que nesse mundo resolvemos problemas, talvez com esforço, com inteligência, com dedicação, talvez ajuda mútua, mas quando se fala da alma humana, algo que se projeta à eternidade, é somente pela fé no Filho de Deus. Somente dessa maneira que nós podemos alcançar perdão e reconciliação. E aqueles que não têm a sua dívida paga, no sentido de não se apropriar dela, as Escrituras dizem que torna-se ou continua sendo inimigo de Deus. Então o Criador nos fez para termos comunhão, amizade, tanto que estava lá no jardim do Éden, na viração do dia, ele demonstrando a comunhão, até que o pecado mostra a realidade, a gravidade. E o ser humano se esconde, foge, e mutuamente se acusa e assim por diante. E aí o homem mostra claramente o poder do pecado separando o homem de Deus. Mas como Deus é benigno, como Deus é misericordioso, como Ele providencia tudo a respeito da nossa salvação, que é Cristo o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida até o Pai. A Escritura nos coloca dessa forma. A gravidade do pecado e o preço que tem que ser pago. E esse preço foi já realizado. O homem que não está no caminho de Deus, não está limpo por Cristo, ele continua biblicamente servo de Satanás. Literalmente a Bíblia diz filho de Satanás. João 8,44, você pode verificar isso. Está no caminho de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é preciso ficar no caminho de perdição. Pode-se voltar ao Criador, pela ponte que Ele construiu. O caminho deixado. O ser humano não chega a Deus por sua autossuficiência, mas chega a Deus pela suficiência de Deus. E nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nosso destino é eterno. Não tem como mudar isso. É eterno com Deus ou é eterno separado de Deus. Deus teve que julgar e tem que julgar o pecado. Ou o ser humano vai penar no inferno e após no lago do fogo, ou ele se abriga na solução que Deus deu, que é Jesus Cristo. Olha, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20, está bem claro. E a Bíblia diz que todos somos pecadores e não há um justo sequer. Então o caminho da desobediência, o caminho da incredulidade, de não se converter, a Bíblia diz que é um caminho incorreto. É o caminho de desvio. Não é caminho de benefício. Então Deus tem nos abençoado pela pregação do Evangelho. Tem nos abençoado com Jesus Cristo. A pergunta é, se você já foi comprado, se você já foi limpo, ou se você em rebelião tem deixado essa oportunidade para trás.
Você que não olhou para Jesus Cristo, não confessou Ele como Senhor e Salvador, você está fora da presença de Deus. Literalmente, em João fala que a ira de Deus sobre a sua vida permanece. A Bíblia diz que já está condenado. Já está condenado. E lá diante do trono branco vai receber aquelas palavras de juízo. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci como filho. Nunca vos conheci como povo meu. Nunca vos conheci como ovelha minha. Nunca foi noiva de Cristo ou pertencente à igreja. E Apocalipse capítulo 20, 12 em diante fala claramente. O nome não estando escrito no livro da vida, o livro do Cordeiro, serão lançados do lago de fogo, no qual queimará eternamente. Esses que não têm as suas dívidas pagas individualmente, nunca poderão entrar na cidade celestial. Nunca, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 21, 27. Nunca. Talvez já ouviu belas mensagens, gosta dos hinos, dos louvores, mas se não aceitou Jesus Cristo como Salvador, não pode. Em João 3 fala que não pode ver o reino de Deus, não pode adentrar no reino de Deus. Ficarão de fora. E a Bíblia diz que experimentarão a ira infinita de Deus. A ira infinita de Deus, que sobre toda impiedade e injustiça alcança os homens. Romanos 1,18. A ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça que o homem tem praticado. Romanos, no capítulo 1, versículo 18. E o que você quer? O que você deseja? Ter as suas dívidas pagas? Ou pagar eternamente no sentido de pena, longe de Deus? Deus tem demonstrado, tem dado a oportunidade, porque Ele é misericordioso e gracioso. Ele quer colocar o seu perdão. Ele está chamando para a sua presença bondosa. Qual é a sua resposta a esse amor tão grande? Como já mencionado, nós não somos merecedores desse amor verdadeiro. Semana retrasada eu tive que falar para alguém assim: você merece o inferno. Ele se espantou. Eu falei: eu também mereço o inferno. Mas você não fala de Deus? Eu falo que eu mereço o inferno, não que eu vou para lá. É diferente, né? Falar que eu mereço o inferno do que eu quero o inferno. Não quero o inferno. Merecer eu mereço, mas o sangue do Cordeiro já me limpou. E eu falei para essa pessoa: se você continuar essa arrogância, você vai para o inferno. Vai te alcançar. Porque eu tive que falar isso para ele. Numa conversa, ele acabou falando que Jesus era um bobo, era um tolo. Vou até usar a palavra que ele usou. Ele falou: Jesus foi um trouxa. Desse jeito. Foi para aquela cruz do Calvário? Está tudo errado. Aí, tentando explicar do amor de Deus, aí você tem que falar claramente para ele. Diga, né, de juízo. Está claro na Bíblia dessa forma. E a Bíblia diz que Deus conosco esteve aqui. O Emanuel. Para livrar dessa sentença. Para livrar dessa condenação. Então, para que Deus desceu aqui na pessoa do seu Filho, para ser o único e suficiente Salvador. E Ele todo qualificado, representando a humanidade, sendo divino, verteu o seu sangue, que nós representamos agora há pouco, que é representado através do cálice, o seu corpo desfigurado lá na cruz. Beleza nenhuma vimos, conforme Isaías, que já foi lido. Mas com esse amor tão grande, tem conquistado um ao outro, que tem de fato escutado, aqueles que têm ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo. Jesus, que não tinha pecado nenhum, não merecia o que aconteceu com ele. Eu merecia, como nós falamos, nós merecíamos o inferno. Jesus não merecia um tapa daqueles, uma rejeição daquela. Jesus não merecia uma traição, e ele foi traído. Ele foi o homem que soube, de fato, o que era o sofrimento, o que era padecer. Jesus veio para ser o único, suficiente Salvador. Que quero ler um pouco do sofrimento dele, já passamos esses dias em Filipenses, mas quero ler Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não merecia essa humilhação, conforme diz aqui, mas pela obediência, ele tomou o meu e o seu lugar. É chamado na Bíblia, na teologia, morte substitutiva ou vicária. Alguém que morreu que não precisava, não merecia, mas tomou o lugar do outro. Tomou a nossa penalidade, as nossas dívidas ou as nossas dores. Ele enfermou, ele foi moído por minha causa e por sua causa. Morreu, foi sepultado, mas a Bíblia diz que no terceiro dia ressuscitou. Vitorioso, mostrando que a sua oferta foi de fato aceita. E aí está conduzindo, chamando homens para o céu. Então morreu por nós, 2 Coríntios 5, 21. Nós, aqueles que deram, ou que irão dar ouvidos ao Evangelho. Aqueles que recebem a Jesus Cristo. Aos que com prazer falam, Senhor, não merecia tão grande amor, tão grande perdão. Mas eu recebo a Jesus Cristo. Eu entendi o valor da sua entrega. Então Deus planejando isso desde a fundação do mundo, como mencionado, Efésios 1:4. Deus mandou o seu Filho aqui para nos resgatar, para nos salvar. Legalmente, Ele é o nosso Salvador. Mas legalmente, Jesus, além de ser o Salvador, Ele é o advogado e a Bíblia diz que também Ele é o juiz. Ai daqueles que rejeitarem tão grande salvação. Em Efésios fala isso. Tão grande, inigualável salvação. Deus tem dado tempo, oportunidade. Deus tem dado aí a cada dia mais um privilégio você acordar, receber essa mensagem. Mas se você não tem, ou se você não abriu o seu coração a Cristo, você tem desperdiçado, tem rejeitado, tem se colocado como inimigo de Deus, pertencem das trevas. E Deus, pelo Evangelho, Ele chama, conforme Hebreus 9:15. Ele está chamando, sempre está chamando. Você tem, de fato, entendido que Jesus Cristo é o Salvador, é aquele que pagou o preço imensurável? Efésios capítulo 5. E com esse texto eu quero indo ao fim dessa mensagem. Efésios capítulo 5. Essa epístola, especialmente o versículo 24 em diante. Efésios capítulo 5, versículo 24 em diante. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja, é parte aqui em destaque, e assim mesmo se entregou por ela. Cristo veio com esse alvo de se entregar com a sua vida, com o seu sangue derramado. Ele já pagou o preço. O título dessa noite: já foi pago o preço. E quero finalizar que você venha pensar, refletir. Assim como no momento da ceia, os que são convertidos, os que são crentes, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para participar da ceia, que você possa refletir, examinar o seu coração com a ajuda de Deus, para saber se você já de fato é um convertido. Se você já tem a certeza dessa salvação. Jesus não passou pelo que passou para deixar-nos em situação de incerteza, de dúvida. Aqueles que confessam a Cristo, de maneira nenhuma serão confundidos. Tanto o Antigo Testamento como Romanos fala sobre isso. Não terão dúvidas de que o céu é o seu destino. Vamos orar nesse momento? Pai Santo, muito obrigado mais uma vez por esse culto, o qual nós estamos adorando, servindo, prestando nossos louvores, participamos da ceia.
Obrigado a Deus pelo objetivo maior. A igreja é glorificar o teu santo nome. E um dos objetivos primários é falar que o preço, as boas novas, já foi pago lá na cruz do Calvário. Não é mais mérito, não é esforço da nossa parte. Mas a única obra que salva é aquela realizada pelo nosso grande Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem, Deus, possa tocar em corações daqueles que andam duvidosos, daqueles que andam em rebeldia, daqueles, ó Deus, que ainda estão no caminho da perdição. Mas a tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça, capaz de quebrar a rocha, o mais duro coração. Seja Deus usando essa palavra. E aquilo que faltou, o Espírito Santo veio completar para alcançar homens e mulheres a salvação. Em nome de Jesus nós agradecemos e oramos. Amém. Conforme segue a lei, terminando o culto, rapidamente os irmãos vão se deslocando às suas casas, mas o desafio é que possamos continuar servindo, adorando o nosso bom Deus.